Olá, amigos do canal História Esporte, bem-vindos mais uma vez. Este é o nosso último vídeo aí do ano de 2022 e fica para nós, para vocês aí o desejo, né, de que 2023 seja ainda melhor do que 2022. Só não sei se isso seria uma boa se eu desejasse para os flamenguistas, né, que 2023 fosse melhor do que 2022, porque aí a coisa ia complicar muito. Mas eu quero agradecer primeiramente e dar as boas-vindas para o meu irmão, meu querido amigo, Paulo Max, flamenguista de primeira linha, amigo de longa data, e a gente sempre teve boas resenhas, muito respeito, com o clubismo, mas acima de tudo com a nossa amizade, deixando o papo sobre futebol rolar. Então, Paulinho, muito obrigado pela tua participação e eu jogo a bola para você perguntando se este Flamengo que nós estamos testemunhando aí desde 2019, essa geração, é o maior Flamengo de todos os tempos. Obrigado, meu irmão. Fala, Marcelo. Fala, pessoal do canal História Esporte. Parabéns pelo canal, parabéns pelas matérias, pelos vídeos que você tem feito. É um conteúdo riquíssimo, não canso de dizer isso. E obrigado mais uma vez aí pelo convite. Agora, respondendo a sua pergunta, a gente estava até falando um pouco antes aqui de começar a nossa conversa, né? Você tem dois caminhos aí para você ir, né? O primeiro, quando você vai para números, e aí os números são incontestáveis, se você levar em conta uma série de fatores, mas tem também aquela questão do momento, né? Das condições do clube, enfim. Então, quando a gente olha para esse Flamengo de 2019 e você compara aí com os outros anos, realmente é um Flamengo que vive um momento que existem as contas em dia, as dívidas sob controle, né, um poder aquisitivo muito grande, faturando aí na casa dos bilhões. Então, assim, são coisas que alguns anos atrás, há muitos anos atrás, a gente não conseguiria imaginar, né, viver um Flamengo nesse sentido. Então, um poder aquisitivo que permite contratações ali de peso, padrão internacional, enfim. Agora a gente está gravando esse vídeo em época de Copa do Mundo, então tem alguns jogadores ali representando não só a seleção brasileira, mas também outros países. Então, assim, coisas que a gente dificilmente via, né, vamos dizer, no século passado, né, nos anos 80, 90, não tão recente assim, mas é um parâmetro que geralmente as pessoas utilizam para poder comparar, né, essas gerações. Então, na nossa geração aqui, as pessoas puxam muito dos anos 80 para cá. Então, assim, eram momentos ali dos anos 80 até esse 2013, 2014 ali, eram momentos que a gente vivia ali lutando para não cair. Então, assim, é uma série de restrições, de pagamento, jogador que não recebia. Então, é um ponto interessante para a gente começar a nossa discussão aqui, porque existe esse contexto, né? Então, acho que dá para a gente começar por aí. Então, assim, com o Flamengo hoje, com esse poder aquisitivo que ele possui e tudo mais, é muito fácil dizer que, cara, é o melhor plantel de todos os tempos, né? Melhor equipe de todos os tempos, no sentido de títulos, de conquistas individuais pelo clube também. Mas aí, pelo contexto, a gente pode ter aí um outro ponto de vista e aprofundar um pouco mais sobre isso para ter algumas outras observações que pode ser bem interessante. Exatamente. Eu acho que uma das coisas que eu queria, que a gente vai colocar, né, eu vou Uhum. fazer uma pergunta sobre o time, sobre essa época, né, essa é a primeira pergunta, mas eu também quero falar de uma figura especial, que é do Gabigol. Mas antes Claro. de falar dele, eu quero dar uma pincelada nesse período, né? Porque eu, como bom corintiano também, estou aqui para feita, o período dos anos 90 e início dos anos 2000 tem muito a ver com isso que você falou. Né? Pô, o Flamengo estava numa fase, mas, assim como o Corinthians, assim como o próprio Palmeiras e os times gigantes do Brasil, os maiores times do Brasil, eles são aqueles que você não descarta. Pode estar numa fase péssima, mas você não descarta. Né? E o Mengão, ele conseguiu ser campeão brasileiro de 92, ele oscilar, daí ganhava uma Mercosul, daí quase caía, daí ganhava um tricampeonato com o Petkovic fazendo um gol no último segundo, daí estava mal 2007, 2009, aí ganha um brasileiro com o Adriano Imperador e com o Petkovic. Então, o primeiro ponto é esse. Eu acho que uma visão que as pessoas têm hoje do Flamengo é que se trata de uma coisa nova. Pô, de fato está dominante, de fato está com grana, tudo isso que você falou faz total sentido. Mas quando a gente vai falar que esse é o maior Flamengo da história, de que história ou em que história essas pessoas estão se baseando? Talvez sejam Exatamente. as, né? Talvez sejam as mesmas pessoas que falam que o Flamengo começou em 1980. E a gente sabe que não é por aí, né, meu irmão? Exatamente. Exatamente. Muitas agora dizem que começou em 2019. Então, existe muita história, né? E é isso que você comentou agora há pouco, que é bem interessante também. Ele tinha alguns lampejos
tinha muita... Tudo isso que foi construído durante esse tempo foi por conta dessa história do Flamengo desde a fundação dele. Então, ali passando pelos anos 30, 40, enfim, construindo a imagem do Flamengo. E aí vem a geração dos anos 80, que é consolidando tudo que foi construído ao longo de sua história. Mas aí, de um tempo para cá, a gente era campeonato carioca, dava um tiro no Mercosul da vida. Daqui a pouco, aquele de 2009, cara, ninguém imaginava. Cara, nem o mais otimista poderia imaginar. E, cara, a nossa realidade era aquela ali, cara. Pô, ganhou 2009, pô, beleza. Voltamos para a Libertadores depois de muito tempo. Então, assim, e os outros anos brigando para não cair, cara, aquela coisa. Mas a gente muito iludido, muito iludido. Mas, no fundo, a gente sabia, cara, o que a gente conseguir aqui, uma vaga na Libertadores, ficar entre os 10 no Brasileirão, cara, tá de boa, porque era aquela vergonha de contrata o cara vem e não recebe, ou recebe atrasado, enfim, aquela vergonha que a gente conhece. E a gente vivia iludido. Então, esse ponto é muito interessante. Que história as pessoas se referem quando fala sobre a maior seleção de todos os tempos? A gente pode elencar aqui uma série de critérios, uma série de pontos de vista que a gente pode ter vários resultados diferentes sobre um ponto, por exemplo, a equipe de 2019. Exatamente. A equipe de 2019 vai ser para nós, então, esse início desse ciclo, né? Vamos tentar trabalhar com ciclos, vamos falar de Sim, sim, períodos hegemônicos, né? Antes de fazer uma ressalva, até no próprio canal eu já faço aquele vídeo com várias perguntas. E sim. uma das perguntas que eu coloquei foi se o Flamengo começou em 80 e o Corinthians em 90. Também faz essa brincadeira com o Corinthians. Uhum. E aí eu explico que não, cara. Não apenas não começou, como começa muito antes. E o Flamengo tem um esquadrão excepcional, que foi, além dos anos 30, que você falou que já foi uma fase histórica, mas um esquadrão excepcional, meados dos anos 50, começo dos Sim. anos 60, que é até hoje o segundo maior artilheiro. Aliás, acho que é o maior artilheiro ainda, né? Maior não, tirando o Zico. Né? O Zico não Sim. entra para conta. Mas o segundo maior artilheiro do Flamengo ainda hoje é o Dida. O Gabigol vai provavelmente passá-lo, né? Sim, Então você sim. veja um cara lá dos anos 50, início dos anos 60, que ainda é o segundo maior artilheiro. Portanto, trata-se sim de uma história riquíssima. Por um campeonato de Exatamente. São Paulo de 61 contra o próprio Corinthians ali, né? Uhum. Chega na final da Taça Brasil de 63, perde para o Santos do Pelé. Quer dizer, ao longo da história, nós tivemos esquadrões em todos os times, em vários dos principais times, e que Sim. enfrentou uma outra época superior de outros. Então, Exato. um ponto bom para nós agora, Paulinho, é talvez que este Flamengo, esta geração do Flamengo, também está enfrentando, né? Palmeiras, que é uma força que está o tempo Exato. todo. Volta e meia, o Galo Mineiro aí, que aí o nosso clubismo permite a gente fazer uma brincadeirinha, né? Não devia estar nessa conversa, mas às vezes aparece. É Então aquele vamos cara que começar apronta ali, falando tenta puxar um assunto, não consegue se enturmar e vai embora, né? ou o famoso minto para me enturmar, né? O cara mente para me Exatamente, enturmar, e exatamente. depois já percebem que ele não é Tchau da e galera. benção. Tá, quem é você mesmo, cara? Tá. Senta ali. Beleza, valeu. Então me fala um pouco da que você pode imaginar assim. Vamos tentar comparar. Eu sei que eu citei os Claro. anos 60, mas vamos tentar comparar a turma lá da época do Zico, né? Que é realmente a referência. E essa aqui, para nós falarmos dos períodos hegemônicos, do início dos anos 80 e esse período agora. O que você vê nessa geração atual, nessa equipe atual, o que destaca eles, que realmente coloca eles num patamar singular na história do futebol do Flamengo, além dos títulos, né? Porque não é só os números que nós estamos falando. O que você acha que Uhum. coloca eles num patamar meio singular para a história do Mengão? Eu acho que na geração dos anos 80 ali, uma coisa que é bem interessante, o Flamengo hoje ele tem um poder aquisitivo como nunca teve antes. Então ele pode trazer jogadores aí de nível de seleção nacional, de qualquer país. Nunca poderia imaginar que... Eu sei que isso não vai acontecer, tá? Vamos deixar bem claro isso. Mas começou a ventilar a questão de trazer o Cristiano Ronaldo para disputar pelo menos o Mundial. Então, assim, se falasse isso há 10 anos atrás, eu iam rir na minha cara e iam me bater. Ia ser espancado, entendeu? Então, assim, existe um poder aquisitivo muito grande. E o Flamengo ele não perde aquela coisa que é revelar grandes talentos. Então, craque, o Flamengo faz em casa. Mas na época dos anos 80, eu acho que o Flamengo tinha isso muito mais forte. Então, o número de jogadores que
brilharam, que foram campeões mundiais em 81, por exemplo, e que deram ali início àquela hegemonia, né, durante aquela década, e pegando até ali um pouco dos anos 90 também, foi a quantidade de jogadores que foram revelados em casa. Né? Você tem ali um número muito maior do que você vê hoje. Hoje o poder aquisitivo ele permite você trazer um cara ali para, o Arrascaeta, que é hoje o maior jogador da América do Sul. Cara, pegamos do Cruzeiro, botou ali, o cara encaixou e funcionou. Outros jogadores ali que a gente começou para poder compor esse elenco de 2019, que começou essa outra geração, começou uma hegemonia, vamos dizer assim. Então, acho que nos anos 80 era muito mais marcante. Você tinha o Zico, né, que é o maior ícone do Flamengo e um dos grandes ícones do futebol mundial, respeitado por pessoas independentemente do clube. Então, cara, excelente história dentro de campo, fora de campo também, um excelente ser humano. Então, isso é inquestionável. E você tem outros ali que você tem ali o Júnior, você tem o Raul Plasman, você tem o Leandro, você tem Adílio, você tem o Nunes, enfim. Eu estou falando agora de modo geral, não dos que foram revelados em casa, tá? Então, assim, você tem uma geração ali que era incrível, somado também a essa maioria que era um número bem considerável que era de pessoas que foram formadas em casa. Hoje o Flamengo ele tem aquela coisa de revelar jogadores, né, e aí o mercado demanda isso. Você vai pegar lá um Vinícius Júnior da vida, você vende por centenas de milhões e bota a caixa para dentro que permite contratar outros jogadores e reforçar o elenco. Então, naquela época dos anos 80, tinha essa questão dos jogadores formados em casa. Acho que tinha uma mágica do futebol que era um pouco mais, ela era mais sedutora. Não sei se é coisa da época, se é um saudosismo da minha parte, mas o futebol naquela época ele era muito mais encantador, muito mais mágico, muito mais plástico, enfim. Era muito mais arte do que é hoje. Hoje é muito força física e muita técnica. Então, acho que aquele futebol encantou. 2019 encantou também por conta de conseguir trazer um pouco também dessa magia do futebol. Os caras jogavam por música, mas isso era uma coisa muito recorrente nos anos 80. E aí, se você levar para o cenário do futebol nacional, os grandes daquela época também você via que a coisa era muito parelha. Né? O Flamengo ele se destacou ali durante muito tempo, mas era muito parelho. Então, era sempre garantia de grandes espetáculos. Né? Então, acho que comparando essas duas gerações, eu sinto isso. E também, sem contar, né, que a geração ali dos anos 80, essa geração ela foi campeã mundial. Então, coisa que a gente bateu na trave nesse século e que acho que vai ser uma tentativa cada vez, graças a Deus, e se Deus quiser, cada vez mais comum a disputa ali pelo campeonato mundial. Mas acho que essa diferença aí, dois fatores determinantes, resumindo tudo que eu estou falando aqui. Acho que é o fator Zico e o fator campeão mundial. Com certeza. Acho que faz realmente ainda a gente ter essa discussão, né? Então falta para uma hegemonia atual título mundial. Mas você falando, me lembrei justamente na grande seleção de 82, que é a referência, né? Embora não tenha ganhado a Copa, mas Uhum. o futebol encantou e Brasil, né? O Guardiola, quando ele citou aquela vitória do Santos sobre o Barcelona no Mundial de 2011, ele falou: não sei por que vocês estão tão surpresos, porque nós aprendemos a jogar com os brasileiros, a seleção de 82 e tal. E a Uhum. seleção de 82 tinha Júnior na lateral esquerda, Leandro na lateral direita e o Zico lá, né? O Flamengo era o cerne daquele time. Mas aquele Sim, time também tinha grandes nomes de outras equipes também brasileiras, como o Falcão do exatamente. Inter, o Doutor do Corinthians, Do mais Sócrates. alguns outros monstros ali. Então acho que esse é um diferencial importante, né, Paulinho? Você tinha o Inter do Falcão, que foi campeão invicto em 79, faria Sim. a final da Libertadores de 80. Corinthians, você tinha a democracia corintiana, acabou não ganhando os nacionais, chegou acho que na semi de 82, mas era um time que também simbolizou muito. O próprio Galinho, aí, né, 77, 80, fez final com vocês, outra, acho que mais uma final na sequência também, Uhum. talvez São Paulo ali, Grêmio. Então você tinha vários esquadrões e vários ídolos que jogavam no Brasil. Sim. Começa o êxodo. O êxodo começa em metade dos anos 80, início dos anos 90. Fazendo o gancho então com o Júnior. O Júnior é um cara que, como você falou, é dessa geração, ele está revelado, Sim. ele vai para a Itália e volta para o Flamengo numa outra posição e ganha aquele brasileiro de 92. Sim. Então, quando o pessoal fala muito do Gabi comparando com o Zico, será que o Júnior, pelo menos, não dá para falar para o Gabi, espera um pouco que eu ainda estou aqui? Eu acho que o Zico ele fica num patamar incontestável, né? Ele acho que é uma outra coisa, um ser superior, né? Mas eu imagino essa coisa
dos craques ali. Imagina uma prateleira, cara, que existem prateleiras daqueles jogadores que são folclóricos. Você tem um Obina, você tem um Hernani Brocador, você tem essa galera assim que é mais folclórica. Tá ali, cara. Tem o seu nome na história e tá Souza, tudo né? bem. Lembra do Souza? Souza, Caveirão, eles estão ali, cara. Tem nosso respeito. O Lê, que fez o gol na final do Mercosul, da Copa Mercosul em 99. Então, assim, tá ali. Tudo bem. Agora, existem outras prateleiras que você, cara, deixa ele ficar com essa galera aqui, tá tudo bem. Então, eu acho que o Gabi, por exemplo, eu posso colocar ele nessa prateleira onde está o Júnior ali, o Leandro e tudo mais, porque por números é incontestável essa questão. Mas aí, pela história ele vem para o Flamengo e aí ele já traz para a gente aí 2 títulos de Libertadores que a gente vinha aí décadas esperando, mais de 30 anos esperando, o cara vai lá e traz. Daqui a pouco, a gente está em 2022. 2022 contra o, né, vamos botar o clubismo aqui de novo, o genérico paranaense, o Flamenguinho das Araucárias, dá mais um título para a gente, né? 2 campeonatos brasileiros. Então, assim, o nome dele está na história. E aí fala-se, não sei até que ponto isso é sério, de ter uma estátua na Gávea. Eu acho que merecido. E acho que ele está ali, cara, como um dos grandes que fizeram história. Mas aí vamos trazer um outro ponto de vista, né? Será que o Gabi de hoje ele conseguiria trazer as conquistas que o Júnior conseguiu trazer se ele estivesse naquela época? Aí é um outro ponto de discussão. Mas eu acho que ele convive bem nessa prateleira junto com esses grandes, como o Júnior, por exemplo. Eu acho que até é simbólico, muito simbólico aquele abraço que ele dá no Júnior e no Petkovic também, né? Na final de 2019 da Libertadores. Então, eu acho que não é uma passada de bastão ali, acho que é tipo assim, cara, agora eu sou um de vocês. Então, acho que ele convive bem Senta nessa na prateleira mesa, de. né? Pode sentar Exatamente, na mesa. exatamente. Eu gostei dessa comparação. Senta na mesa ali, toma uma junto com essa galera aí, acho que tá. Vai tomar uns peteleco de vez em quando, cara. Você é novato, chegou aqui agora. Mas ele tá ali, não tá na janela, mas tá sentadinho ali no canto dele de boa. E acho que pode conviver muito bem nessa prateleira aí. E uma pergunta assim, usando esse gancho, mas como torcedor, né? A gente sabe que o torcedor, ele vai, lógico, os números vão embasar, a gente vai se inspirar pelo que a gente está vivendo, mas Uhum, tem o subjetivo, tem aquela coisa da paixão, né? Citando o Corinthians, o Vladimir, que é nosso lateral esquerdo, que mais jogou na história do Corinthians, 832 partidas. Então, também é um ídolo gigantesco. Não necessariamente o Cássio é muito maior do que ele. Rivelino, que não ganhou nenhum título oficial pelo Corinthians, né? Está lá entre os maiores. O Doutor tá entre ganhou os maiores, apenas, exatamente. né? Ganhou apenas 3 paulistas, mas aí você tem Marcelinho, Carioca e Cássio, que são os ícones de gerações dominadoras. E também há um bom convívio, né? Não necessariamente Sim. se tira um para colocar o outro. E aí minha pergunta é essa: Petkovic e Adriano Imperador são 2 caras, né, que um foi formado, né, no Mengão, e daí sai cedo, Uhum. volta e faz tudo aquilo. E o Pet, um que já veio de longe, mas que é presente também em 2 gigantescos momentos da história. O tri, que eu citei Uhum. no início do vídeo, e também do Brasileirão 2009. Então, assim, eu imagino que nos números não tem nem como dizer que eles estão no mesmo patamar, mas no coração do flamenguista, esses caras estão numa prateleira especial também. Acho que também estão. Se você comparar, o número não tem como você comparar, porque o Adriano é um cara formado na Gávea, mas ele sai muito cedo para a Europa, né? E a saída dele também foi um pouco conturbada, que é um garoto ali muito novo, né? Alto, magrelo, não tinha muita força física ali, e a torcida gritando bota para vender, bota para vender. Então, assim, ele sai numa condição ali não muito. Se não me engano, foi uma negociação que envolvia até a vinda do Vampeta pro Flamengo. Então, assim, ele vai lá, se torna um imperador, né? E anos mais tarde, ali nos seus 30 e poucos anos, ele volta ao Flamengo. Dá pra gente esse Campeonato Brasileiro de 2009. A gente volta a disputar uma Libertadores, enfim. Já vinha disputando ali, mas era muito esporádico. Então a gente volta com Eliminou o moral para Corinthians, inclusive, né? Naquela exatamente 2010. 2010. Eu não queria tocar nesse assunto, mas foi um baita jogo. Tinha o Ronaldo do outro lado, então Roberto Carlos, se eu não me engano. Então, assim, foi um duelo de gigantes ali. Elias, que jogou no Mengão posteriormente. Elias, exatamente. Aí um parênteses, que era um cara que eu queria que encerrasse no Flamengo, que ele tivesse mais uma passagem ali,
para poder coroar ali o que ele fez ali em 2013, né? Acho que foi 2013. Pela Copa do Então, Brasil, assim, né? exatamente. Acho que então, se você trouxer por números do Adriano, foram números espetaculares de 2009, mas não, ele para por aí. É mais por aquilo que ele representa. E aí tem um ponto que dá muito peso a ele na questão dessa prateleira dos grandes, né? Que é, acho que ele e o Pet são incontestáveis, estão na prateleira dos grandes ídolos do Flamengo. Falando do Adriano especificamente, ele tem uma coisa que é a favor dele, que dá um peso, uma autoridade muito grande, que é o sucesso dele pela seleção brasileira. Só não foi mais longe porque ele não conseguiu. Ele não quis, na verdade. Estava prestes a ser convocado ali em 2000 acho que foi 2010. E ele é campeão da Copa das Confederações. Então, assim, se não me engano, ele foi até o chuteira de ouro, foi um jogador do torneio, Sim, artilheiro, uma coisa assim. em É. 2004 ele ganha a Copa América, né, contra a Argentina no A Copa finalzinho. América. Em 2005 a Confederações. E nesses 2 anos ele não chegou para o pódio da Bola de Ouro, mas ele está entre o top 6 e top 7 da Bola de Ouro também. Sim, sim. Então, assim, esse peso pela seleção brasileira dá uma moral absurda para ele. Então, com certeza, ele tá também nessa prateleira. Até o pós-carreira dele, né, cara? O quão flamenguista ele é, né? Então, o quanto ele veste a camisa e representa mesmo. Então, acho que ele tá nessa prateleira dos grandes aí, sem dúvida. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou Diga. fazer uma pergunta. Tem essa questão dos números, tem essa questão do que representa. E aí eu estava pensando, né, antes de a gente entrar aqui, nessa questão de como você vê esses dois jogadores. Hoje a gente tem o Cássio, e para mim, um dos maiores da história, mas em que lugar dessa prateleira você colocaria o Cássio? Em que lugar da prateleira você colocaria o Ronaldo, goleiro? Ou talvez um Gilmar? Como é que você Uhum. separa isso na tua cabeça? Sim. O Gilmar dos Santos Neves, foi o nosso goleiro de 51 a 61. Ele foi o goleiro do quarto centenário, né? Que a época, como não tinha campeonato brasileiro, eram os maiores importantes, eram os campeonatos estaduais, né? Uhum, Carioca e o Paulista. E foi um campeonato muito esperado, porque era o quarto centenário da cidade de São Paulo e tal, final contra o Palmeiras, o Corinthians ganha, ficou marcado isso para sempre. Então ele era aquele goleiro daquele time. E ele foi goleiro da Copa do Mundo de 58, a Copa de Pelé, Garrincha, Djalma Santos, o Didi, Nilton Santos. Ele era o goleiro titular, uhum, ele era o goleiro do Corinthians, né? sim. Então, o Gilmar, ele tem isso tem a ver com o que se falou do Adriano. Ele foi o grande goleiro que o Corinthians teve na seleção, né? O Ronaldo, ele já é um goleiro que fez parte de um Corinthians que começa a tomar um corpo e romper os territórios paulistas, a finalmente quebrar a dificuldade de ganhar os campeonatos nacionais, que Uhum, sempre bateu na trave a vida toda, não é que não chegava. Nos anos 60, 70, 80, os campeonatos nacionais, o Corinthians chegava e acabava não ganhando. Ganha o primeiro lá em 90, depois ganha uma Copa do Brasil. E ele fez parte, então, de uma geração que tinha Marcelinho Carioca como principal ícone e grandes momentos de injeção financeira também. Mas aí, quando o Corinthians chegou num patamar mais elevado, o Luxemburgo tira ele do Corinthians, né? sim. É uma sacanagem, mas também mostra que, de repente, é tipo a banda dos Beatles, né? Quando chega lá o George Martin, ó, cara, agora vocês vão passar para orquestra, vocês vão passar para um nível assim que vocês vão Uhum. gravar coisa grande, então a gente tinha que trocar aquele baterista e tirar aquele guitarrista ali, né? Mais ou Uhum. menos por aí. Daí vem o Dida, né? Porra, então não dá nem para você comparar muito. Mas o Dida, infelizmente, teve uma vida curta no Corinthians, uma vida excepcional, mas curta. Então também isso Uhum. prejudica ele. E aí o Cássio, ele condensa o fato de estar muito tempo no Corinthians, ele não foi revelado, mas ele praticamente se revela para o Brasil através do Corinthians e está há mais de 600 jogos já com a camisa do Sim. Corinthians. Então, o que mais faz eu ver o Cássio hoje como o grande goleiro da história do Corinthians não é nem a questão técnica, eu posso discutir facilmente e colocar o próprio Uhum. Dida à frente dele, não é nem a questão dele ter levado o nome do Corinthians na seleção, porque ele tem o Gilmar, mas ele condensa tudo. Ele é um ídolo, ele é vencedor, ele é protagonista e ele tem uma Uhum. identidade muito grande
com as cores, com o clube, podia ter saído, ficou, né? Então Sim. ele insistiu pelo Corinthians ali. Então a minha distinção não vai somente pelos números, mas vai pelo pacotaço ali que ele está representando. Uhum. Perfeito, perfeito. E o Dida foi campeão mundial, né? Aquele torneio de verão chamado Mundial. Mas É era um contra o período. Vasco, né, Paulinho? Então tá Era contra o valendo. Vasco que tá valendo, amigo. Campeão do mundo, vambora. E eles foram vice, né? Esse que é o detalhe. Exatamente. Exatamente. Então ele tem esse campeonato, esse título mundial, mas foi uma passagem muito curta, né? Um grande goleiro também. O Raí volta, né, da Europa, volta para o São Paulo e estava jogando no fino da bola. Ele para o Raí, ele pegou 2 ou 3 pênaltis do 2 Raí pênaltis no mesmo jogo, num numa único jogo. semi de brasileiro, Assim, cara. assim, pegou 2 litros Exato. de água, jogou no chope do Raí. Então, aquela frieza dele que é absurda, né? Então, foi uma passagem curta, mas que teve ali um papel e protagonizou na seleção também, né? Infelizmente, ele teve aquele vacilo que saiu até um comercial da Gol, sai do gol Dida, que ele ficava dentro do gol, não queria ser dito nenhum. Nas Olimpíadas de Ah, 96, 96 contra a Nigéria, né? 96 E contra a aí bate com Nigéria. o Aldair lá, né? Exatamente. Eu achei. São fatalidades que só a seleção brasileira proporciona para o jogador, né, cara? Ele pode estar voando no clube e a seleção ela pode ou coroar ele de uma vez ou pode derrubar, né? Tanto que o Dida, ele, né, 2002 ele era reserva do Marcão, né? E aí em Sim. 2006 ele foi titular, né? Mas infelizmente daí a derrota ali para a França, né? Ali no caso o bode expiatório acabou sendo o Roberto Carlos, né? Tava ajeitando a meia. Olha lá, Sim. amigo, tá ajeitando a meia! E E aí, toma, gol do. Aí. gol dele. Mas faz muito sentido essa tua pergunta, pensando então em Flamengo, né? Então o Zico, ele não é que apenas ele é, como você falou, um ser humano, um cracaço, uma identidade, seleção. Ele tem seleção, ele tem a identidade com o clube, ele tem os números, ele tem elevar o patamar do Flamengo, né, na Exato. história. Uhum. Ele jogou lá fora, volta para o Flamengo. Então é tudo isso que torna ele especial, né? Mas eu acho que o Júnior, isso que eu ia comentar, eu acho que o Júnior ele ainda, sim, ficar fazendo ranking também não acho que é muito produtivo, mas eu acho que o Júnior está sendo um pouco esquecido nessa discussão exclusiva se o Gabigol é o segundo, já é o segundo maior depois de Zico, e se esse time já é o maior desde a era Zico. E o Júnior, aquele campeonato brasileiro, eu lembro bem porque eu era criança. Lembro eu Aham. chegando da aula para ver a final, os minutos finais contra o Botafogo, que foi no dia de semana, né? Flamengo e Botafogo. O Júnior lá já tinha seus 40 e poucos anos. Ele participa da Copa Brasil de 90, né? Primeira Copa Uhum. do Brasil, que revelou, porra, Djalminha, Marcelinho, Paulo Fundo, Sim. caramba. E o Júnior era o cara que pegava essa moçadinha hoje que tinha debaixo do braço, né? Que O nem o maestro, Modric né? faz na seleção da Croácia, que nem o Messi está fazendo na seleção da Argentina, que é uma disparidade de geração. Mas o cara assume a bronca ali e traz, não, é comigo. E o Júnior era Sim, isso aí, né? Ele foi sem esse dúvida. cara, né? Sem dúvida. Ele voltar na idade que ele volta, essa mudança de posição e ainda o que ele consegue fazer. E é o vovô garoto, né? Então, assim, o cara, sem dúvida, ele tem um lugar especial nessa prateleira. Aí é o que eu disse. O Gabigol, ele entra ali na prateleira, mas, cara, fica na tua aí que o pai aqui, né? O pai tá online. E fora isso, ainda tem o cara ainda vai pro futebol de areia, deita os cabelos por lá também. Então, assim, é um cara que merece todo o respeito da torcida e não pode ser esquecido, né? Não merece, não pode ser esquecido. Com certeza. E para nós finalizarmos, então, se a gente pensar, a geração Zico pegar 79 e 83, que é o momento que ele vai Ok? para a Udinese, né? Depois tem Uhum. mais um stint bom ali, ganha a Copa União e tal. Que é Campeonato Brasileiro e que o Flamengo é campeão de 87 e não é do esporte, só para deixar registrado aqui. Já que você Boa. falou que o Corinthians é campeão mundial de 2000, te agradeço aí. Vambora, vambora. Uma troca justa. Então, de 79 a 83, nós temos ali Carioca, acho que uns 2 ou 3, 3 brasileiros, Libertadores e Mundial. 2019 para cá, ainda tem mais um ano para fechar assim. São 2 brasileiros, de pontos corridos, 2 Libertadores, caramba, 4 de Supercopas e Recopas e etc. Então, Uhum. no frigir dos ovos, nós temos lá 3 campeonatos brasileiros pesados, uma Libertadores e um Mundial. E aqui 2 brasileiros e 2 Libertadores.
Então, um Mundial iria igualar essa conta. Real Madrid pode esperar que a tua hora vai chegar, Paulo? Eu acho que pode esperar que a hora vai chegar. Eu acho que vai ser 1-0 gol do Benzema no primeiro tempo. Depois o Vinícius Júnior faz 3 contra e o Gabigol faz 1 de pênalti. E aí fecha a conta ali. Não, eu acho que existe. O Flamengo tá num nível. Acho que pratica. É um dos clubes que pratica, se não o clube que pratica o melhor futebol da América do Sul e com condições de encarar grandes da Europa. Mas eu acho que ainda existe uma disparidade muito grande entre o futebol brasileiro, o futebol sul-americano e o futebol europeu. Então, ali é só você olhar para o plantel do Real Madrid. É claro que o torcedor rubro-negro ele brinca muito, o do Corinthians tem muito isso também, é muito de sacanear, tem muitos que se iludem fácil, e aí pode esperar, a tua hora vai chegar, tem essa coisa toda, mas a gente sabe que é um campeonato que é bem traiçoeiro. É bem traiçoeiro porque você pega um time da África ali ou da Ásia, você pode voltar para casa. Pega um Mazembe da vida, você pode voltar para casa e virar piada nacional durante muito tempo. E depois tem uma pedreira que é um time europeu ali fazendo a final contigo. E a gente está falando de Real Madrid, né? Vinícius Júnior vivendo aí o seu melhor momento até aqui. Benzema, né? Não precisa nem falar o prêmio que ele recebeu recentemente, né? O cara foi bola de ouro. Então, outros jogadores ali que estão voando, estão comendo a bola. Então, assim, não, a gente brinca, a gente sacaneia e tudo mais, mas nessas horas tem que ter consciência, porque ainda existe como eu falei, existe um abismo muito grande ainda entre o nosso futebol e o futebol deles, né? Então, se vencer vai ser igual um Corinthians e Chelsea, aquele placar apertado ali e tudo mais. Se bem que aquele time ali também, ele não... Como é que eu posso dizer? Acho que eles foram tentaram com o peito aberto ali e não sabiam que o Corinthians tava voando, voou na Libertadores, né, cara? Então tava. Aí depois que eles percebem ali o prejuízo que eles poderiam tomar, eles se fecham ali, tentam jogar por uma bola, mas não dá muito certo. Então, são coisas que podem acontecer nessa final contra o Real Madrid. Pode ser um placar apertado, 2-1, 1-0, alguma coisa assim. Mas se perder também não vou. Não vou lamentar. Aliás, vou lamentar, mas não vou também ficar inconformado, porque por conta dessa disparidade que ainda existe, né? E essa disparidade, né, para finalizar, acho que essa disparidade também está começando a acontecer e ficar latente do Brasil e dos principais times brasileiros para o Sim. sul-americano. Né? Acho que já está ficando. A Libertadores está cada vez mais. Falou que o genérico paranense chegou na final. Realmente, o times não é um River num momento bem iluminado, mas eu acho que vai começar a ficar esse patamar aí. E a pergunta que não quer calar, né, Paulinho? Você falou que vocês vão esperar, o Corinthians ganhou, e o Palmeiras acabou perdendo, né, para o Chelsea, mas também jogou bem, né, foi na prorrogação. Essa Pelo menos pergunta que não quer... jogaram de igual para igual, né? Fizeram tanta chacota Exato, com isso que acabaram depois provando do próprio comemoraram veneno, isso. né? Mas a pergunta que não quer calar. Você falou que o Corinthians é campeão mundial de 2000, eu disse que o Flamengo é campeão brasileiro de 87. O Palmeiras tem um mundial, não? A gente tem que ir na cozinha do Palmeiras, ver se tem algum liquidificador da marca Mundial, algum forno ou fogão da marca Mundial. Se tiver, aí tem, entendeu? Se não tiver, aí se não encontrar nada lá. Mas, brincadeiras à parte, eu até separei aqui uma réplica que eu passei na loja do Palmeiras, do troféu do título mundial. Eu até comprei para mostrar aqui no vídeo. É esse aqui, ó, vocês conseguem ver. Bem Ah, bonito, sim. bem bonito, né? Esse Então, mesmo, parabéns, né? Palmeiras. Exatamente, bem bonito. FIFA reconheceu, Só né? FIFA se mandou reconheceu. reconhecer. Não, cara, não tem conversa, né, cara? Ganha a Se Libertadores não primeiro, ganha, disputa, exato. entendeu? Então, Sei sigam, lá, sigam as regras do jogo. os caras tiveram duas oportunidades seguidas, né? Perde uma para o Seguidas. Tigre, na semifinal, como você bem disse, e a outra para o Chelsea. O Tigre estava jogando muito bem. Acho que o Palmeiras estava um pouco eufórico demais, achando que seria uma tarefa simples e não foi bem assim, né? Contra o Tigres. E aí foi 2000, foi esse ano, foi ano passado, Uhum. a final. 2021 jogado, 2020 jogado em 2021, Foi 2021 esse ano, jogado foi em o início começo de desse ano. 2022. Exatamente.
E aí o tio Lukaku e companhia acabaram com a graça do Palmeiras, então volta para o final da fila. Mas é isso aí. Ou atura ou surta. E é isso aí, Paulinho. Estamos testemunhando, então, para quem é corintiano, para quem é palmeirense, para quem torce para outros times, a gente está testemunhando uma geração especial no futebol brasileiro e com especial no Flamengo, né? Cabe a nós. Sim. Eu já disse isso lá em 2019, quando o Flamengo foi campeão brasileiro e da Libertadores em 24 horas, né? 24 horas. Sábado à noite e domingo à tarde. Uhum. Eu falei, cabe a nós ver o que os caras estão fazendo direitinho e tentar copiar. O Palmeiras é o único que está conseguindo aí dar uma brigada com vocês. O Corinthians ainda está penando nos primeiros programas de sempre. Mas, quem sabe, acho que é muito importante os grandes, eles puxam o outro, né? Por mais que a Exatamente. gente tenha rivalidade, é importante para puxar, para elevar o nome do futebol brasileiro e melhorar a situação da seleção, da Uhum. por aí vai. Sem dúvida, a gente sacaneia, brinca, se diverte tudo mais. Mas, assim, para nós é desfrutar e aproveitar o momento, né? Porque a tendência natural é que os outros clubes se inspirem no modelo de negócio, um modelo que é de gestão, façam o mesmo para poder levar o nível, como você bem falou, o Palmeiras. O Corinthians parece que vem um caminho como esse, outros clubes agora estão adotando o SAF para poder quitar as dívidas e ter um elenco competitivo. Então, assim, esse momento do Flamengo ele serve para poder inspirar esses outros clubes a ter uma gestão melhor do futebol, elevar o nosso nível, né? Porque pelo menos eu não conseguiria imaginar, né, nas últimas edições da Libertadores, os protagonistas são times brasileiros. E tem até um convidado, né, que entrou aí, que foi o Atlético Paranaense. mas, mas os times brasileiros estão protagonizando e os telejornais esportivos, Argentina, Uruguai, enfim, os caras, cara, acabou a gente. Então, assim, os caras estão dominando tudo. Então, isso é bonito de ver. Eu acho que a gente tem que continuar trabalhando, falando do futebol nacional como um todo, a gente tem que continuar trabalhando para poder levar o nível do futebol nacional e que a gente consiga fazer agora o contrário, trazer pessoas da Europa para cá e não ficar exportando, vamos dizer, mão de obra para fora para fortalecer o futebol europeu. Então, acho que a gente tem que se fortalecer aqui, enquanto futebol brasileiro, para a gente poder bater de frente aí num campeonato mundial, qualquer coisa desse tipo, bater de frente com os caras e aí só quem tem a ganhar é a gente, cara. É o futebol brasileiro, são os clubes e a gente poder ter uma trocação aí em termos de rivalidade saudável e coisas mais bacanas aí para que enaltecem o espetáculo, né? Senão não tem graça, cara. Eu vou ganhar mais um brasileiro, mais uma Libertadores, disputar mais um Mundial, vocês Acaba vão ficar ficando, aí, né? cara. Não tem jeito. Qual é o desafio, né? Mas muito obrigado, meu irmão, pela tua participação. Cara, eu agradeço o convite e agora você vai ter que editar bastante aí, porque Eu vai dar acho que trabalho para o não. editor aí. Eu acho que vai dar direto, porque até pela nossa naturalidade. Uma coisa que eu sempre prezei muito no meu canal é isso. Às vezes eu cometo uns erros, troco uma data, uma estatística, eu boto a correção ali na descrição, porque eu acho que a Segue o galera jogo. gosta de ter isso, né? É. Mas vamos repetir a dose ano que vem, né, Paulinho? Vamos sim, se Deus quiser. Vamos sim, estou à disposição Então, um aí. tema outro aí, tamo junto. Trazer uns outros amigos aí para poder discutir futebol dessa forma saudável, porque é possível, né, cara? Independente do clube que a gente torce, a gente troca farpa, mas a gente se respeita e acho que dá para discutir futebol em alto nível, de maneira saudável, respeitando o time do colega e sem precisar ser racista ou bairrista ou coisa desse tipo, para poder dizer que seu time é melhor que o outro. Valeu, meu irmão. Vai, Corinthians. Vamos, Flamengo. É nóis. Um Abraço, querido. abração, tamo junto.